Continuando aí, vamos falar agora sobre licença de aprendizagem. A LADV, licença de aprendizagem de direção veicular, é um documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção. Ele é expedido pelo DETRAN, ou órgão executivo do Estado, ao candidato aprovado nos exames psicológico e de legislação. Aqui diz psicológico, mas representando aqui a primeira etapa. Na verdade, compreende aí a parte psicológico, de exame psicológico, avaliação física e avaliação médica. E também a prova de legislação. Se você já passou nessa primeira etapa, que é lá na clínica, e já passou nessa segunda etapa, que é a legislação, você já vai receber a sua LADV para treinar as aulas de direção veicular. Na LADV você vai encontrar as seguintes informações: identificação do órgão que expediu, o DETRAN, ou órgão executivo do Estado, onde o candidato está matriculado. Do candidato você vai encontrar o nome, a identidade, o CPF, o número de registro dele no RENASC. Não encontrará filiação, local de nascimento, nada disso, somente as informações que estão aqui. Categoria pretendida, se é A, se é B, se é ACC, o centro de formação de condutores onde você está matriculado e o prazo de validade da LADV. O prazo de validade da LADV equipara ao prazo de validade do seu processo de habilitação. Seu processo de habilitação venceu, a LADV venceu também. Agora aqui a principal informação que a gente precisa saber sobre licença de aprendizagem. Por que principal informação? Porque é que tem caído com maior frequência em prova. O candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado terá sua LADV suspensa por 6 meses. Vou destacar aqui o suspensa e vou chamar vocês aqui para explicar o seguinte. Vejam bem, na sua prova pode cair uma questão abrangendo este item que foi falado agora por último. Como é que essa questão pode cair? Ela vai cair assim: se o candidato for encontrado treinando desacompanhado de instrutor credenciado, qual a punição aplicável sobre a sua licença de aprendizagem? Aí na letra A vem apreensão por 6 meses. Bom, o candidato guardou que era uma punição com 6 meses. Mas ele agora não sabe dizer com certeza se é apreensão. Aí na alternativa B vem suspensão por 6 meses. Viram aí? Para complicar ainda mais, na alternativa C, recolhimento por 6 meses. Viram? Então isso que acontece. Na hora da prova eles colocam alternativas similares para pegar aquele candidato menos preparado. O candidato já sabe que treinar desacompanhado de instrutor credenciado não pode. E ele guardou que vai acontecer alguma coisa com a licença dele por 6 meses. Mas é suspensão, é apreensão, é retenção, é recolhimento? O que vai acontecer com a habilitação dele? Ou com a licença de aprendizagem dele, porque ele ainda não é habilitado. Pegaram isso aí? Então cuidado, tem muito candidato errando isso em prova e você vai anotar isso aí para você não cair também nessa pegadinha. Em qual habilitação ou categoria começar? Bom, você pode começar pela permissão para dirigir na categoria A ou permissão para dirigir na categoria B. Pode também a permissão para dirigir de categoria A e B simultaneamente. Você pode começar pela autorização para conduzir ciclomotor, ACC, ou habilitação provisória, ACC e B. Bom, para quem tem dúvida em relação a essa afirmação aqui, que é iniciar pela permissão para dirigir de categoria A e B simultaneamente, eu trago aqui para vocês o texto da Resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: o candidato poderá requerer simultaneamente a ACC
e habilitação na categoria B, ou seja, ele pode requerer essas duas aqui, a CC e B, simultaneamente, ao mesmo tempo, bem como requerer habilitação em A e B, submetendo-se a um único exame. A e B é exatamente essa que eu mostrei aqui para vocês. Submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas. Então, chamando vocês aqui, eu quero dizer o seguinte: alguns estados do Brasil não permitem que o candidato, na prática, ele requeira as categorias A e B simultaneamente. O estado de Minas Gerais, por exemplo, é um deles. Se você, em Minas Gerais, chegar no Centro de Formação de Condutores e dizer assim: eu quero me matricular para as categorias A e B, eu quero fazer o meu cadastro no sistema para as categorias A e B ao mesmo tempo, ou então ACC e B ao mesmo tempo, eles vão te informar que isso não é possível dentro do estado de Minas Gerais. Mas olha que contraditório. Se na prova do Detran de Minas, na prova escrita, caiu uma pergunta relacionada a isso, você tem que responder que sim, que é permitido requerer simultaneamente as categorias A e B. Viram? Por quê? Porque a norma nacional federal, que vem da resolução 68 do CONTRAN, ela permite, mas o Detran de Minas Gerais, na prática, não permite. Então prestem atenção nisso. Mesmo os candidatos de Minas Gerais, que é um exemplo aqui do que eu estou falando, caiu na prova escrita, se pode requerer as categorias A e B simultaneamente, tem que responder que sim. Tudo bem? Mas já sabem que na prática não é assim que funciona, é uma contradição aí do Detran de Minas em relação à resolução nacional. O reexame, prazo e procedimento. Aqui trata do candidato que já foi aprovado ou do que foi reprovado, né? Tá aqui, se o candidato, deixa eu localizar meu mouse, se o candidato foi aprovado nas 3 etapas do processo de habilitação, será conferida a ele a PPD, que é a permissão para dirigir, ou a CC provisória, com validade de 1 ano. Mas se ele for reprovado, né, conforme mostra aqui no desenho, o candidato poderá repetir o exame no qual tenha sido reprovado após 15 dias, sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte: se você foi reprovado no exame teórico ou se você foi reprovado no exame prático, você pode repetir esse exame após 15 dias da reprovação. Mas cuidado com isso em questão de prova. Você não pode repetir o exame no 15º dia. Não, porque a lei diz que você só pode repetir o exame após 15 dias. No 15º dia ainda não é após. Concordam? Cuidado também com o a partir. É muito comum eles colocarem: você poderá repetir o exame a partir do 15º dia. Também está errado. A partir conta o dia também. O 15º dia também. E não pode. É só após o 15º dia. Após quer dizer depois. Compreendido? No 16º dia, aí já pode. Tudo bem? Outra coisa que a norma também mostra é em relação à não obrigatoriedade de treinamento complementar. É isso mesmo. Uma vez que você concluiu a carga horária do seu curso lá no Centro de Formação de Condutores, seja ele teórico ou prático, você foi liberado para exame, acabou. Você não tem a obrigatoriedade de fazer nenhuma aula complementar. Você não é obrigado a fazer aulas complementares para repetir o exame. Vejam, não é obrigado, mas eu não disse que não convém você fazer. Eu sugiro, inclusive é recomendável, que se você foi reprovado, que faça aulas complementares para chegar para o próximo exame melhor preparado do que da outra vez que você foi reprovado. Troca da habilitação da provisória para a definitiva. Bom, o portador da PPD, que é uma permissão para dirigir, uma habilitação provisória, ou a CC provisória, porque a CC pode ser a CC provisória ou a CC definitiva, poderá, após 1 ano, solicitar à CNH
ou ACC definitiva, caso não tenha cometido, aí nós vamos ver aqui para frente. Só o seguinte, se você tem PPD, após um ano você vai solicitar a sua CNH. Se você tem ACC provisória, após um ano você vai solicitar a sua ACC definitiva. Mas isso só será possível se você não tiver cometido nenhuma infração grave nem gravíssima e também não tenha sido reincidente em infrações médias. A não obtenção da CNH, ou seja, da habilitação definitiva, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. É isso mesmo. Você vai passar pelas 3 etapas do processo de habilitação e vai receber uma habilitação provisória. Se for da categoria A ou B, vai ser uma permissão para dirigir. Se for para ciclomotor, vai ser um ACC. Ambas provisórias, com validade de 1 ano. Ao término desse 1 ano, você vai requerer a sua habilitação definitiva. Mas isso só será possível se você não tiver cometido nenhuma infração de natureza grave, nenhuma infração de natureza gravíssima, nem tenha sido reincidente em infrações médias. Tá? Um exemplo, se durante esse período com habilitação provisória você tiver sido multado, autuado, e essa autuação veio a ser convertida em multa por alguém no seu veículo que estava deixando de usar o cinto de segurança, não precisa ser necessariamente você não. O ocupante do banco de trás estava sem cinto, você não viu, o agente de trânsito parou, autuou, aquilo foi convertido em multa, é uma multa grave. Na hora que você for tentar trocar a sua habilitação provisória definitiva, você não vai conseguir em razão dessa multa grave. A sua habilitação provisória terá sido cassada e você vai ter que refazer todo o processo de habilitação para conseguir uma nova habilitação. Eu disse refazer todo o processo, do zero, pagar tudo de novo, fazer lá da clínica até o último exame, que é de direção, passando por todos os cursos. Tá? Tem gente, inclusive, que pergunta, mas eu vou ter que pagar de novo? Claro, a clínica não vai deixar de te cobrar os exames que você vai fazer lá. A autoescola não vai deixar de te cobrar as aulas que você vai fazer lá. E você é obrigado a passar por tudo novamente, pagando tudo novamente, conforme se nunca tivesse sido habilitado. Agora nós vamos falar sobre a habilitação, termos e definições, conhecer um pouco mais sobre a habilitação. Quando falar PPD, nós já sabemos, é permissão para dirigir, é habilitação provisória de categoria A ou B, e pode também ser de categoria AB, conforme nós vimos anteriormente. Quando falar CNH, é a Carteira Nacional de Habilitação. É que ao término de 1 ano com a PPD, você vai solicitar a CNH. E quando falar ACC, quer dizer autorização para conduzir ciclomotores. Vocês vão ver daqui a pouco o que é um ciclomotor. Vão conhecer melhor um ciclomotor para saber que habilitação é essa. ACC é uma autorização para conduzir ciclomotores. Mas vamos prosseguir. E aqui eu quero tirar uma dúvida que tem atordoado bastante profissionais na área de legislação de trânsito e também alunos. ACC é uma categoria de habilitação? Eu coloquei aqui para vocês, vide artigo 40A e 43 da Resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos ver o que dizem esses artigos? A Resolução 168 do CONTRAN, em seu artigo 40A, diz o seguinte: o CONTRAN definirá no prazo máximo de 90 dias da data de publicação desta resolução regulamentação especificando o modelo único do documento de ACC, permissão para dirigir e CNH. Bom, aqui no artigo 40A da Resolução 168 fica bem claro que o CONTRAN agrupou esses 3 tipos de habilitação em um só. Você, num único documento, você tem ou pode ter a permissão para dirigir, a ACC ou a CNH. Então isso já deixa para a gente claro que a ACC não é categoria de habilitação, e sim um tipo de habilitação conforme o artigo 40A menciona os 3 tipos de habilitação agrupados num só. Mas vamos ver o 43, o artigo 43 também da Resolução 168. Resolução 168, artigo 43. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E. Observem que quando mencionou-se categorias,
colocou A, AE, não abrangiu aqui a CC, porque a CC não é categoria. Obedecida a gradação prevista no artigo 143 do CTB e no anexo 1 dessa resolução, bem como para a CC. Então, quer dizer, A, AE, categorias. A CC, observaram que foi colocado separadamente, bem como para a ACC. Eu sei que ainda assim tem gente que vai insistir em dizer que a CC é categoria. Por isso eu preparei mais uma coisa aqui para vocês. Vamos ver. Bom, nós temos aqui um modelo de habilitação. Ele engloba as três coisas. Aqui nós temos o campo da categoria da habilitação. Aqui nesse campo nós temos a área reservada para especificar a ACC. Observem que como essa habilitação não é uma ACC, a área veio com a tarja preta. E aqui nós temos a área reservada para especificar a permissão para dirigir, a PPD. E aqui está escrito permissão, o que nos leva a concluir que essa habilitação é uma permissão de categoria B. Enfim, vocês puderam observar que existe campo para categoria e existe campo para ACC, porque a ACC não é categoria, é um tipo de habilitação. Eu espero que com isso tenham sido sanadas as dúvidas em torno desse questionamento. A ACC não é categoria de habilitação, a ACC é um tipo de habilitação que autoriza você a conduzir ciclomotores. E agora, conforme prometido, a gente vai aprender a distinguir, conhecer o ciclomotor e distinguir ele de motoneta e motocicleta. Bom, o ciclomotor é um ciclo motorizado de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada é a potência dele, vamos dizer assim, né? Não exceda a 50 centímetros cúbicos. Na verdade, cilindrada é o diâmetro medido no cilindro do motor desse veículo. Mas muitas pessoas entendem isso como potência, então vamos deixar assim só para descomplicar. Cilindrada ou 50 centímetros cúbicos. E velocidade máxima de 50 km por hora. Essa é a famosa cinquentinha. O pessoal conhece ela muito como cinquentinha e não tem jeito de errar. Na prova, apareceu qualquer questão alternativa se limitando aí a 50 km por hora e 50 centímetros cúbicos ou cilindradas, você já sabe que está relacionado ao ciclomotor. A motoneta é um veículo automotor de 2 rodas, então aqui nós já temos uma diferença. O ciclomotor pode ser de 2 ou 3 rodas, a motoneta somente 2 rodas, conduzido por condutor em posição sentada. E a motocicleta também é um veículo de 2 rodas, conduzido por condutor em posição montada. Ótimo, viram aqui? Sentada, montada. Distinguir o ciclomotor de motoneta e motocicleta fica fácil, porque o ciclomotor tem aquelas características que nós vimos lá do cinquentinha, né? 50 cilindradas, 50 km por hora. Tudo bem, essa aqui já destacou facilmente. Mas a motoneta e a motocicleta, a única coisa que diferencia uma da outra é o modelo. Observem que na motoneta, se você sentar aqui, você consegue encontrar os joelhos. Na motocicleta, não. Os seus joelhos não encontram. Joelhinho encontrado, disse então que você está sentado na motoneta, né? No veículo. Joelhinho não encontra, então o correto é dizer que você está montado. E é justamente isso que diferencia uma motoneta de uma motocicleta. Eu ainda quero dizer que existem também o triciclo e o quadriciclo. O triciclo, ele é um veículo de 3 rodas, obviamente, não necessariamente limitado a 50 cilindradas. Se ele for limitado a 50 cilindradas, ele é um ciclomotor, que pode ter 2 ou 3 rodas. Tudo bem? Mas o triciclo é um veículo de 3 rodas, não necessariamente limitado a 50 cilindradas. Ele pode ter a potência que ele quiser. Esse é um triciclo. Ele é diferenciado da motocicleta, da motoneta, justamente pelo fato de ter 3 rodas. E o quadriciclo, da mesma forma. Ele é diferenciado dos demais justamente pelo fato de ter 4 rodas. O quadriciclo é o único ciclo motorizado que não é permitido conduzi-lo com categoria A. Todos os demais você pode. Você pode conduzir um ciclomotor com a categoria A. Ah, pode? Para o ciclomotor não seria ACC? Sim, ACC, mas quem tem A abrange ACC. Então, se você tem categoria A, você pode conduzir ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo. Agora, o quadriciclo, ele exige categoria B. Tudo bem? Fechamos aí, então, essa parte
de distinção de veículos aí, os ciclos motorizados. Espero que não tenham ficado dúvidas aí para vocês.